Olá, pessoal, tudo bem? Glória a Deus, aleluias! Bom, pessoal, pega o seu caderno, tá? E faça as suas anotações, porque agora é um tempo precioso para a sua vida, tá bom? Eu quero falar com vocês o seguinte, a aula de hoje é sobre ensino e aprendizagem aplicada ao professor e aluno, tá? No meu canal do Telegram, é o Tia Summer Kids, eu consigo colocar mais conteúdo para vocês. Que tipo de conteúdo? Eu consigo colocar vídeos, eu consigo colocar PDFs, eu consigo colocar slides, né? Então, a aula, porque essa plataforma do Telegram, ela me dá mais abertura de trabalho. E o YouTube não. O YouTube me limita, né, a algumas coisas. Então, lá no Telegram tem mais conteúdo para você, tá bom? Tem o slide do que nós vamos falar agora, tá? Então, eu vou gravar para vocês aqui. Eu vou falar para vocês um pouco do slide, para quem viu e não entendeu, tá bom? Então, anote aí o tema. Visão do processo de ensino e aprendizagem para o professor e aluno, tá? São 5 etapas que nós vamos estudar agora, tá bom? As primeiras 5 etapas são para o professor. Fique bem atento, fique bem ligadinho aí, tá? Quando você pensa no ensino e aprendizagem, né? Você não está pensando só em você, né? No ensino que você tem que passar. Você está pensando em você e no seu aluno, tá? Então, a primeira parte que nós vamos estudar agora é a parte do processo. Anotem aí, o processo. Não se ensina só em uma sala de aula, e nem na noite para o dia, e nem se ensina só com um módulo, é um conjunto de coisas que faz acontecer. É um processo, é no dia a dia, né? Por isso que a palavra processo é até mesmo para nós, né? Nós estamos num processo diário com o Senhor, né? Num processo de cura, libertação, renúncia e tal. Mas a criança, conosco, ela está num processo de aprendizagem, um processo de cura de algo que está dentro do coraçãozinho dela, um processo que vai libertar ela de algo que aprisionava ela dentro da mente e do coração. É um processo. A palavra de Deus, ela é um processo para as nossas vidas, tá? Então, o processo da criança, ele é mais lento, né? Se nós pegamos um contexto bíblico e vamos ali passar para a criança, não podemos só jogar. A gente tem que sempre voltar naquele contexto bíblico e ensinar para a criança, tá bom? A parte do professor. Quando eu penso no professor, a primeira coisa que ele pensa é no conteúdo. Anote aí. Conteúdo é o que você precisa primeiramente. Qual é o seu conteúdo? O nosso conteúdo como professor do reino é a Bíblia, tá? Então, quando você vai montar a sua aula ou estudá-la, você precisa ter a Bíblia perto de você. A Bíblia é a base de tudo na sua vida. Depois que você leu, você recorreu, né, à Bíblia, estudou, orou, você vai recorrer a outros passos, que é a internet, um dicionário bíblico, você vai recorrer a visuais. Mas, em primeiro lugar, o conteúdo que você precisa é a Bíblia. Número 2, anote aí, método. Quando ele está na turma que já conhece, ele deve pensar, é o professor, né? Qual é o método que devo ensinar este conteúdo? Quando o professor já está na turminha dele e já conhece a turminha, o método que você vai aplicar
para o ensino do seu aluno. Simplesmente você chega lá, pega seu material e fala. Tem crianças de vários tipos sociais, né? Tem crianças imperativas, crianças autistas, crianças mais lentas no pensamento. Temos vários tipos de crianças. E qual método você vai usar para conseguir atingir todas essas crianças? Por isso que nós insistimos em conhecimento do aluno, né? Nós temos um período na entrada onde você pode conhecer o seu aluno, né? Em um momento que ele está chegando, você está fazendo o acolhimento, você conversa com o seu aluno para conhecimento. E nisso você desenvolve um método, né, para ensino, tá? Técnica. O terceiro ponto é técnica. Anote aí. Qual técnica devo aplicar à minha lição? Como você vai aplicar a sua lição? Você precisa ter uma maneira. Cada um de nós temos um ensino de uma forma diferente. Graças a Deus que não somos iguais. Eu, quando estou em sala de aula, eu tenho o meu modo de ensino. Cada professor tem o seu modo de ensino. Você precisa pegar uma técnica, tá? E para aplicar dentro de sala de aula. Qual a técnica que eu vou atingir aquela criança? Não seja um professor robô. Não seja aquele professor que pegou ali, né, o seu conteúdo, não pulou a parte do método aplicativo, sentou, falou e deixa as crianças brincar, né? Você não é assim, né? Você tem todo um contexto onde você vai, na sua oração, você vai pegar e vai saber como aplicar o seu conteúdo em sala de aula. Qual técnica eu vou usar? Tem professor que consegue aplicar uma aula simplesmente sem material nenhum e consegue prender a atenção da criança. Sem material, que eu digo, é sem um visual, né? Sem qualquer outro objeto chamativo. Apenas com a fala, o professor consegue atingir a criança, consegue a atenção da criança. Então, você precisa ter uma técnica. Uma dica: nunca copie alguém, tá? Exemplo, eu sou fã de algumas professoras, né, mentoras, eu sou muito fã, mas eu não me adaptei a elas, eu tenho a minha própria técnica, eu tenho o meu próprio jeito de dar aula, né? Eu não vou copiar uma outra pessoa. Você tem a sua identidade de dar aula. Busque a sua identidade, tá bom? A quarta coisa, planejamento, tá? Quando você vai planejar a sua aula, não faça de cabeça. Tenha um outro caderno de planejamento de aula. Isso é muito importante, professor. Isso é muito importante. Faça tudo no papel, não faça de cabeça, tá? Você já tem o cronograma do tempo e do que você tem que fazer dentro da sala de aula. Então, pegue todo o cronograma que você tem e coloque lá no seu caderno. Eu vou fazer isso, o conteúdo que eu vou usar é esse, o método que eu vou usar é esse, a técnica que eu vou usar é essa. Faça um planejamento, isso é muito importante. O planejamento evita, professor, número 1, que você se frustre dentro da sala de aula, tá? E número 2, evita que você fique com tempo ocioso dentro da sala de aula, né? Evita que você perca o controle. Mesmo com a sala cheia de crianças, tá? Quando você faz um bom planejamento, você não perde o controle em sala de aula. Você pode ter ali de 10 a 18, 20 alunos, né? Você fazendo um bom planejamento, você não perde o controle. Você tem ali o controle da sala de aula, né? E você vai conseguir atingir o seu objetivo. Você não vai sair dali frustrado, tá bom? Significa muito para você fazer um planejamento. Significa muito
para o próprio aluno você fazer um planejamento, né? Porque todas as vezes que aquele aluno ver você entrando dentro de sala de aula, ele vai falar, a tia chegou. Ele vai saber como você gosta que ele se posiciona dentro da sala de aula, né? Isso é muito importante. O quinto é avaliação. Anote aí, avaliação. A avaliação que você vai fazer, ela é diferente de uma avaliação de escola secular, tá? Pessoal, há uma diferença muito grande de um ensino secular, de um ensino bíblico, tá? Algumas das vezes eu fui questionada, né, por pedagogas, professores, por que não fazemos de tal forma? E eu expliquei, falei, olha, porque nós somos aqui igreja, né? O nosso ensino é bíblico, é muito diferente de como temos que passar, de como temos que ensinar, né? A receptividade da criança vai ser diferente do ensino de uma escola secular, tá bom? Essa avaliação, você vai estar avaliando você, dentro de sala de aula. Como eu fui? Eu consegui atingir o meu objetivo? Eu alcancei o coração da criança? Eu tenho crianças, aí você vai avaliar. Eu tenho crianças de determinadas atitudes. Eu tenho criança, aí você pontua os tipos de criança que você tem. Talvez dentro de sala de aula, você tenha uma criança com hiperatividade, autismo, né? Você tem que saber lidar com esse tipo de criança, tá? Então, avalie a sua aula. Como eu fui? Em que parte eu preciso melhorar? Você fazendo um bom planejamento, você vai conseguir saber aonde você vai melhorar, né? Opa, peraí, eu preciso melhorar na minha técnica. Vou buscar conhecimento em técnica. Vamos conversar, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a descobrir uma técnica, né? Faça um bom planejamento. E na hora da sua avaliação, você vai conseguir saber tudo ali dentro da sala de aula que precisa ser revisto, tá bom? Então, os 5 passos de ensino e aprendizagem que você precisa ter andando com você, caminhando com você, é o conteúdo, o método, a técnica, o planejamento e a avaliação. Esses 5 passos de ensino e aprendizagem anda com o professor, tá bom? Se você juntar toda esta parte de ensino e aprendizagem, você vai se superar em sala de aulas. Você vai falar assim, nossa, gente, glória a Deus, aleluia, hoje minha aula foi produtiva. Amém? Agora, você vai anotar aí a parte do aluno. Temos 3 partes do aluno. As 3 partes do aluno, a número 1 é aquisição. A número 2 é retenção. E a número 3 é aplicação, tá? Eu vou falar de uma por uma agora para vocês. A aquisição, ela é a parte em que o aluno vai receber algo que preparamos para ele. Será que o aluno está preparado para receber a minha aula? Por isso, precisamos preparar a sala de aula antes, para que o aluno possa receber a palavra, tá? A aquisição do aluno é o momento em que ele chega na porta da sala de aula, né? E a criança, ela é como as mulheres, ela consegue ver 360 graus em 1 milésimo de segundo. Ela passou o olho, ela sabe tudo o que tem dentro da sala de aula, né? Tem professores que já estão fazendo algo muito legal, colocando seja bem-vindo na porta, né? Colocando cartaz. Você precisa chegar mais cedo e preparar o ambiente, deixar aquele ambiente aconchegante. Por quê? A aquisição da criança, quando ela vai receber, ela já começa na porta. E depois é o momento que ela senta ali na cadeira, né?
onde você começa o seu processo de ensino e aprendizagem ali dentro. É onde você já tem o seu conteúdo ali, né? Você já preparou. Então, a criança, ela já vai estar antenada, porque essas crianças geração Y, ela é muito inteligente. Então, a criança vai estar super antenada ali, né? O que eu vou receber hoje? A tia colocou, exemplo, a tia colocou esse vasinho aqui, olha, em cima da mesa, essa garrafinha colorida. Aí, só que a garrafinha, gente, na simulação vai estar enfeitada, né? Vai ter algo diferente lá. Por que a tia colocou isso em cima da mesa? Por que tem isso? Então, você está estimulando a criança a querer receber algo. Por isso, tenha sempre uma boa recepção da sua criança, tá? Não adianta você gritar, silêncio, e ficar ali, né, tirando o equilíbrio de sala de aula. Você é autoridade. Quando você falar senta, eles têm que sentar, sem gritar, porque o grito não vai adiantar, tá bom? A segunda parte, escreve aí, retenção. É quando o aluno está retendo o que você está ensinando. Vocês precisam ficar atentos a essas informações. Ficar atento a que eles estão assimilando, tá bom? Recebo inúmeros, né, palavras de professores, vídeos de professores do Kids, glória a Deus, de pais, né? Falando, nossa, o meu filho aprendeu isso e ele tá falando sobre isso dentro de casa. Eu fico grata ao Senhor por isso, em primeiro lugar. Por quê? Porque o Senhor usou a sua vida para transmitir aquela palavra para a criança, né? A retenção é o que fica dentro dela, tá? Ela reteu o seu ensino, né? Ela está assimilando tudo que você está falando. Amém? Ela reteu aquela informação. Então, sempre que você for falar algo, né? Ela vai assimilar uma coisa na outra, né? Ela vai juntar. Nossa, Deus fez isso. Nossa, a tia já falou que Deus já fez aquilo. Então, é o momento que ela reteu. Ela guardou para ela o ensino que foi dado em sala de aula. A terceira parte do ensino e aprendizado é a aplicação. Só ensinamos quando a criança, o nosso aluno, aprende verdadeiramente, né? Quando a criança vai para casa e conta para o pai, para os avós, primos, tios, amigos, o que ela aprendeu em sala de aula. Ela começa a aplicar nas pessoas em volta dela o que ela aprendeu, né? Isso é maravilhoso. Recebo também pessoas falando, né? Ah, ele tá ensinando pro coleguinha, ele falou isso, né? O que ele aprendeu na escolinha. Então, pessoal, a aplicação da criança é quando ela recebeu de você, ela reteu para ela, guardou para ela e ela está aplicando fora de sala de aula, dentro daquelas 4 paredes, a palavra do Senhor. O que você ensinou. E isso é maravilhoso. Anote aí agora um outro tema para nós estudarmos. Nós vamos falar agora de mais 4 passos que você precisa, tá? No processo de ensino e aprendizagem, nós temos o processo do enfrenta, tá? Anote aí, o enfrenta. Aquilo que é preciso para que ele possa acontecer. 4 coisas que eu preciso saber sobre esse processo de ensino-aprendizagem. Número 1, depende de alguma coisa. Número 2, ele exige muitas coisas. Número 3, ele envolve alguns fatores. E número 4, ele enfrenta dificuldades em suas motivações. Ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa parte do processo e ensino-aprendizagem, da parte enfrentar. No processo de ensino e aprendizagem, depende principalmente
da questão de provocar, inspirar. É necessário que o professor queira que o aluno deseje o que ele está ensinando. Como que fazemos isso, né? Fazemos isso quando estamos motivados, quando levamos elementos de motivação para o aluno a querer ter o que queremos dar. Nós queremos que ele aprenda, mas temos que provocar, inspirar, levá-lo a desejar mais e mais. Quando nós falamos, né, do provocar e inspirar, nós estamos falando de curiosidade, concentração, interesses, limites e motivação. Tudo isso faz parte do processo Enfrenta, tá? Do processo de ensino e aprendizagem. O professor que não leva motivação para que o aluno deseje, a sua aula não vai funcionar muito bem, né? Assim como nós chegamos no conteúdo bíblico em sala de aula que não tem essa curiosidade na criança, que ela vai achar aquilo tão normal e natural, para ela tanto faz como tanto fez, né? Por isso que você precisa fazer o que mesmo? Um bom planejamento da sua aula, usando conteúdo, método, técnica, planejamento e aplicação. Por isso, para você levar essa motivação, faça um bom planejamento de aula, tá bom? Quando criamos um ambiente de curiosidade, o processo de ensino e aprendizagem, ele muda, né? Você está instigando ali a curiosidade da criança no que vai ser passado para ela. Então, algumas vezes vocês vão me ver repetindo frases para vocês, porque os adultos também trabalham com repetição, né? Então, você precisa chegar mais cedo. Prepare um ambiente ali dentro de sala de aula, né? Para que a criança pare e pense, opa, aí vê o processo de aquisição ali, né? Vai tirar a curiosidade dela, vem com a aquisição. O que eu vou receber? O que vai acontecer, né? Então, você precisa atiçar. O mínimo que você leva para a sala de aula, gente, você atiça a curiosidade da criança, tá? Você está abrindo a mente dela para algo novo, tá? Temos a parte do interesse, tá? Eu quero deixar bem claro que a Bíblia, ela é a parte do interesse da criança. Temos que motivá-la, que pela Bíblia é a parte do interesse da criança, tá? Quando você está ensinando, né? Você está citando algum texto bíblico, alguma passagem, por exemplo, quando o pessoal andou pelo deserto, né? Isso vai de acordo com cada idade, tá bom? Lógico que a gente não vai ensinar isso para criança pequena. Leve figuras, tá? Tem criança que tem o interesse de ver no visual, tá? Mostre para elas ali o caminho, né, que as pessoas percorreram no deserto. Mostre para ela ali a distância das cidades. Leve mapas, né? Lembra algo que eu ensinei para vocês lá atrás. Quando você for ensinar uma criança sobre um personagem, uma pessoa da Bíblia, personagem não, gente, como uma pessoa da Bíblia, você leva sempre a mesma figura, não muda. Se você levou um Abraão, leve sempre o mesmo Abraão, não mude de figura, tá? Para que você não confunda a mente da criança. Isso faz parte do interesse dela, tá? A parte do depende do processo de ensino e aprendizagem é quando o professor faz isso de uma forma querendo, né, desejar que a criança aprende, né? O depende. Não depende simplesmente da criança chegar lá, sentar e ficar olhando para você. Depende de você, né? Porque enfrenta vários fatores, passamos por vários fatores, né? Até chegar no ensino, né? Exige dedicação, né? Exige material, né? O depende de alguma coisa que nós falamos lá atrás, é material. Envolve alguns fatores, são os fatores de ensino, né? E o enfrenta as dificuldades motivacionais.
E o segundo ensino de processo e aprendizagem, ele é um processo, não é uma aula, um módulo, ele não é um pequeno tempo, ele é um espaço de tempo razoável para que isso aconteça, tá? Esse processo, né, ele não vai ser da noite para o dia. Você precisa estar sempre ali falando a mesma palavra. Se você ensinou sobre Noé, em algum momento que você for dar uma outra aula, você pode falar sobre Noé, lembrá-lo sobre Noé, o que você deu na outra aula. Quem lembra o que a tia falou na outra aula, né? Esse processo razoável do tempo é o processo da lembrança da criança, tá? Quando ela reteu aquilo que você ensinou, né? Você vai estar instigando ela no espaço de tempo razoável, tá? A relembrar o que foi ensinado. O exige. Existem duas coisas que vêm na parte da exigência entre o professor e o aluno. Uma delas é a interação e o planejamento. O que é interação? É interagir. Você precisa interagir com as suas crianças, né? E temos 3 itens relacionados no interagir. No interagir, você tem o relacionamento, o convívio e a confiança, tá? Exige esse processo de você, da interação. Na interação, você vai interagir com a sua criança. E com o decorrer do tempo, criando um relacionamento, você vai ter um convívio e vai gerar confiança na sua criança, tá bom? Neste processo do exige, né, que tem o interagir e o planejamento, exige de você tempo de entrega, tá? Por isso que eu vou repetir. Pegue o seu cronograma, anote no papel, faça o seu planejamento para que você consiga ter um relacionamento, convívio e ter a confiança do seu aluno, tá bom? No planejamento, ele é mais profundo, como nós sabemos. No planejamento, ele requer de você, não só você ir no seu caderno, né? Fazer as suas anotações de tempo. Ele requer de você recursos, tá? Como que são esses recursos? Esses recursos são de EVAs, colagem, né? Montagem, recorte, né? Todo esse processo é necessário de você ter com você recurso e organização. Se você não for organizada, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, tá? Você não vai conseguir passar para a criança, dentro de sala de aula, o que ela precisa, né? Então, faça um planejamento organizado, tá? Tire um dia da semana para você trabalhar. Eu tô sentindo muito feliz com essa equipe nossa, né? As tias, elas estão se programando antes para dar aula e elas estão levando tanto conteúdo bom dentro do nosso tema que eu estou ficando assim maravilhada, glória a Deus. Elas estão conseguindo passar para as crianças, né, com um planejamento antecipado, tudo que é necessário. Elas estão conseguindo atingir o objetivo delas, né? Planejar não é pegar ideia solta na internet, tá? Nem sempre tudo que vem da internet vai conseguir atingir o nosso objetivo. Pode confundir a nossa mente, né? Ela leva, às vezes, falhas, né? No início, meio e fim, ela te traz falhas. Analise tudo que você pega da internet. Pesquise, vá lá no dicionário bíblico e olha, tá batendo ou não, tá bom? Tudo que você tira da internet, você precisa analisar. Não pegue a internet como a base, o seu alicerce, porque o seu alicerce é a Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.
No próximo vídeo, vou continuar falando um pouco do processo Enfrenta, tá? De ensino e aprendizagem, com o contexto social, construção do conhecimento, tá bom? Esse vai ser o nosso próximo tema. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.